refletir sobre a figura paterna, eu acho que é uma reflexão sobre a família como um todo, né? Não quero pregar aqui exclusivamente para os homens, mas para todos aqueles, nem exclusivamente para os homens que são pais, nem exclusivamente para as pessoas que são casadas, mas para todas as pessoas que pertencem a uma família. Eu sei que a família, a gente ouve muito falar que a família é a base da sociedade, a base de estruturação da vida das pessoas, e de fato o é, né? De fato o é. E eu sei que provavelmente muitos dos que estão aqui, um bom percentual talvez dos que estão aqui, talvez não tenham tido pai, ou tenham tido pais alcoólatras, ou tenham tido famílias extremamente difíceis porque seus pais eram viciados em alguma coisa, porque, enfim, talvez você seja filho daquele homem violento que bateu na sua mãe, que abandonou você, e você pode ter um monte de sentimentos ruins em relação a seu pai. Os sentimentos não são muito comuns em relação às mães, isso é bem menos frequente de acontecer. As mães carregam essas crianças dentro do seu próprio corpo durante 9 meses, e algo de natural acontece, um afeto maior e mais profundo, eu creio, acontece ali. Não só por causa de carregar dentro do seu ventre, mas também de amamentar e de toda a entrega física. Mas o pai precisa decidir ser pai. Ele precisa decidir ser pai. Não apenas quando olha para sua esposa e diz, vamos engravidar. Mas ele precisa decidir ser pai, porque ele precisa decidir amar alguém que não está geneticamente tão colado com ele quanto com a mãe. Ele decide ser tudo isso aí, apoiar, amar, orientar, inspirar, encorajar, proteger, ensinar, ser um herói, incentivar, levantar uma pessoa, não durante um dia por ano, mas durante toda a sua existência. Essa é uma decisão diária, é uma decisão forte, é uma decisão que exige muito, né? Mas além disso, esse pai precisa ter uma outra coisa na sua cabeça. Quando tinha uma velha propaganda aí, eu nem lembro exatamente do que era, dizia, não basta ser pai, tem que participar, e isso tornou-se um ditado popular, né? Acho que era uma propaganda de sabão em pó, alguma coisa assim, muito antiga mesmo, isso era no começo dos anos 90, e isso depois se tornou um adágio popular. O que talvez essa propaganda não tenha ensinado é que não é só participar da vida com o seu filho. É porque o homem é chamado para ter decisões, para tomar decisões todos os dias de sua vida. Ele é chamado para amar a sua esposa, e isso é um dos mandamentos. Sabe, a gente olha para aquilo que nos fere na palavra de Deus e olha para aquilo que não nos interessa ou que vai trazer uma crítica, e tem aí um monte de besteira sendo falada sobre a submissão das mulheres. As pessoas não sabem o que é a submissão das mulheres e ficam ali pegando a Bíblia e dizendo, olha, a Bíblia é machista por isso e por aquilo e tal, e não leem um versículo anterior, não precisa ir em outra página, não precisa ir em outro livro, em outro capítulo. Ele está dizendo ao homem assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Isso é ser pai também. Isso é ser pai também. E como é que Cristo amou a sua igreja? Quem for da igreja de Cristo e for perfeito, quem tiver essas duas características aqui, se você é da igreja de Cristo e você é perfeito, levanta a mão.
Levanta a mão aquele aí que nunca deu trabalho ao Senhor Jesus Cristo. Levanta aí. Levanta a mão aí. Quem nunca decepcionou Deus. Levanta a mão aí. Não vi ninguém. Será que eu preciso pedir de novo? Não adianta, né? Todos nós sabemos que somos imperfeitos. Então, Deus não disse ao homem: homem, ame a sua mulher quando ela for boa. Homem, não ame a sua mulher quando ela for fiel. Homem, ame a sua esposa quando ela for maravilhosa. Homem, ame a sua mulher quando ela fizer um risoto de camarão para você. Homem, ame a sua mulher quando ela lhe agradar. Homem, ame a sua mulher quando ela preparar sais de banho para você. A Bíblia não disse nada disso. Disse: ame a sua mulherzinha do mesmo jeito que Cristo amou a sua igreja. E a igreja dele está cheia de pecadores, de gente que mente, de gente que adultera, de gente que rouba, de gente que mata, de gente que faz coisas erradas. E Cristo ama essa igreja assim. Então o homem foi chamado para amar a pessoa imperfeita, independentemente de suas imperfeições. E esse é o primeiro passo de ser pai. Ame a mulher que está ao seu lado, independente do que ela fez de certo ou de errado. A igreja que ama a Cristo o louva, a igreja que ama a Cristo o adora, a igreja que ama a Cristo exalta o seu nome, a igreja que ama a Cristo busca fazer a sua vontade, a igreja que ama a Cristo busca seguir num caminho correto. É fato. E eu tenho certeza que cada mulher, quando se casa com um homem, ela também busca isso. Assim como a igreja falha, a mulher falha. E Deus diz ao homem: ame a sua esposa, independente do que ela faz de bom ou do que ela faz de ruim. E a paternidade começa aí. Aliás, a masculinidade começa aí. Aí a gente se apega àquele papinho: porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. Tá, ela tem que se submeter a uma missão familiar que é conduzida por um homem que a ama desse jeito. Né? Então você está sendo convidada, mulher, a amar, a se submeter a um homem que lhe ama desse jeito. Veja, a palavra de Deus, ela não deixa nenhum ponto sem nó aqui. Não deixa nenhum ponto sem nó. Mas é óbvio que o peso maior sempre veio nas costas do homem. Quem pegou o fruto lá no paraíso? Quem o apresentou ao homem? Quem foi seduzida pela serpente? Mas de quem foi o pecado? De quem foi o pecado? Do homem que não cuidou da sua esposa. De um homem que, estando presente, não participou da santificação da sua família. Sim, o homem é chamado a uma missão de peso, mas uma missão que precisa andar em harmonia com a sua família. A palavra que diz: filho, honre pai e mãe, é seguida de uma promessa: porque você terá longa vida. Mas essa mesma palavra também diz aos pais: não provoquem a ira dos seus filhos. E como é linda essa palavra, que tenta colocar harmonia dentro de uma casa, para que tudo isso aqui seja possível.
Como um homem pode apoiar quem não quer ser apoiado? Como é difícil para um homem amar quem não quer ser amado? Orientar quem não quer ser obediente. Inspirar quem não quer olhar para ele. Como tudo isso é difícil, quando aquela mulher de Provérbios 31 não aparece dentro da sua casa. Quando aquela mulher de Provérbios 16, aquela mulher sábia que edifica o lar, não aparece dentro da sua casa. Quando aquele filho lá do Salmo 136, que é a alegria da casa, não aparece dentro da sua casa. Ainda assim o homem é chamado a amar essa família e a conduzi-la por todo esse caminho. Meu amigo. E aí nós celebramos o Dia dos Pais e dizemos: feliz Dia dos Pais, meu papai querido. E algumas pessoas ainda dizem: mas isso é só um dia comercial para ganhar presente. Talvez, assim como dizem a respeito do Natal, assim como dizem a respeito do Dia das Mães, e sempre vem aquele papinho de dizer: não, mas esse é só um dia comercial e não significa nada. E Dia dos Pais tem que ser todos os dias. Você está certo, mas é muito bom ter aquele dia para a gente lembrar. Veja, Israel seguiu o caminho e a orientação de Deus, por exemplo, de fazer a festa da passagem, a sua Páscoa, a Páscoa judia. Para quê? Para relembrar a libertação que Deus fez. Cada uma das 7 festas que Israel celebra, relembra um momento. No momento eles relembram a reconstrução do templo. No outro momento, eles relembram lá o dia da libertação do povo do Egito na época de Ester. E assim por diante. Em cada festa relembra isso. É muito importante nós festejarmos para relembrar isso. Realmente todos os dias é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Mães, mas nós precisamos relembrar isso e precisamos homenagear essas pessoas a quem Deus deu essa missão tão difícil. Independente do que está acontecendo ao teu lado, seja pai e decida ser pai todos os dias. Seja pai e siga o conselho de Deus todos os dias. Aí é onde eu quero te dizer, talvez hoje você já tenha recebido o seu presente, ou até eu recebi ontem. Olha que coisa maravilhosa, né? Recebi meu presente ontem, com direito a ir experimentar e tudo antes de receber. É bom, né, ser presenteado e tal, mas talvez se você pensar que o seu presente é a única forma de manifestação do amor da sua família, para dizer que você é um pai maravilhoso, talvez você se decepcione. Então, quando minha esposa me chamou lá no shopping ontem, eu pensei que ela estava com uma caixinha de um iPhone 15 para me dar. Mas aí não deu, né, meu amor? Eu entendo. Brincadeiras à parte. A felicidade do carinho espontâneo do presente material é linda, né? Mas hoje eu quero convidar você, pai, a seguir por um caminho que seguramente não vai lhe decepcionar. Quando Paulo refletiu sobre sua vida, na sua despedida lá em Atos capítulo 20, quando ele chamou para a cidade de Mileto os seus amigos que viviam na cidade de Éfeso para se despedir, ele fez uma reflexão sobre tudo o que ele havia feito em nome do Evangelho. E naquele dia ele disse que ele não tinha a sua vida como preciosa em nada,
mas depois de refletir sobre isso, sobre todos os seus sofrimentos e sobre todas as suas entregas, ele cita uma palavra vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: há maior felicidade em dar do que em receber. Eu convido você, pai, a ter isso internalizado no seu coração, porque a nossa alegria como pai sempre vai ser dar e não receber. Porque quando nós esperamos receber, temos um risco muito grande de nos decepcionar. Mas aquele que se alegra em doar o melhor de si, esse jamais se decepcionará. Eu queria fazer uma reflexão muito breve aqui, 5, 10 minutos, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, onde diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma perseverança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pai bondoso, nós nos colocamos diante da Tua palavra aqui e te pedimos que o Teu Santo Espírito fale de maneira assertiva aos nossos corações, para que possamos verdadeiramente ser as famílias que Tu tens planejado para nós. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nesse texto eu quero chamar a atenção para algumas questões. Veja que Deus sempre se coloca, sempre é apresentado na palavra de Deus como um ente da família, mas principalmente como pai. De Gênesis a Apocalipse ele aparece como pai, embora em alguns outros momentos apareça como noivo, mas a expressão principal da palavra de Deus, Deus aparece sempre como pai, como aquele que gerou todas as coisas, aquele que foi o gerador da vida, da existência e tudo o que veio a existir por meio da sua palavra. E portanto essa figura familiar está presente nesse texto mais uma vez. Outra coisa que está presente nesse texto é uma coisa que as pessoas têm na mente, e isso mudou muito a concepção de vida das famílias nos últimos anos, que é a palavra herança, né? A gente tem se preocupado muito com essa história de herança. As famílias têm diminuído, porque antigamente a gente tinha aí 9 irmãos, 10 irmãos, 12 irmãos dentro de uma família, e as pessoas começaram a se preocupar tanto com a materialidade do sustento financeiro e com a herança financeira que deixariam para seus filhos, que começaram a optar por famílias menores, por dizer assim: eu não vou ter condições de colocar 12 filhos na escola Cidade Viva, eu não vou ter condições de mandar 12 filhos para o cursinho pré-vestibular. E a gente começou a ter esse tipo de preocupação, e também vai ter uma briga aí por herança e tal. E Jesus Cristo, por meio do apóstolo Pedro, apresenta-nos aqui uma outra ideia de herança. E aqui tem algumas coisas que eu creio que Deus nos deu e que nós precisamos internalizar como valores que nós precisamos dar aos nossos filhos. Então, quando eu pedi a vocês, antes da leitura e da oração, que nós internalizássemos a ideia paulina de que há mais felicidade em dar do que em receber,
Aqui está Deus novamente mostrando isso e entregando o tempo inteiro, mediante um amor que não precisa de condições, um amor que não precisa de explicações, um amor que não precisa de receber nada em troca. Deus está nos dando todos os dias muito mais do que merecemos. Se nós formos olhar diante da justiça de Deus, o que nós mereceríamos? O inferno. E a primeira coisa que Ele nos deu foi seu Filho, para que nós não fôssemos para o inferno. E aqui Pedro começa a descrever Deus como bendito, como aquele que deve ser louvado, como aquele que deve ser exaltado, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é para uma esperança viva. O que é que um pai deve dar todos os dias aos seus filhos? Esperança. Mas uma esperança realmente viva, uma esperança que realmente influencie e transforme essa criança num homem de verdade, que mantenha o foco, os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, como está lá em Hebreus capítulo 12, versos 2, quando ele diz: mantendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós devemos entregar aos nossos filhos, a possibilidade de que eles tenham esperança no Senhor Jesus Cristo e tenham esperança viva nesse Senhor Jesus Cristo. E uma esperança viva é aquela que santifica, é aquela que modifica o caráter, é aquela que transforma o modo de viver, é aquela que oferece uma aproximação com Deus, é aquela que leva o nosso filho a amar mais ao Senhor do que a nós mesmos. É aquela que conduz os nossos filhos a olhar mais para os céus do que para o mundo material. É aquela que faz o nosso filho desejar mais um abraço do que um videogame. É aquela que faz o nosso filho desejar mais ao Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. É isso que se trata de esperança viva. É daquela criança que é formada para viver em direção ao Senhor. É daquela criança que é direcionada para compreender que viver ao lado do Senhor é a melhor coisa para toda a sua existência. Então, a primeira coisa que um pai deve dar ao seu filho é a esperança viva na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Apresentar Senhor Jesus Cristo como aquele que ressurgiu dos mortos para que ela tivesse vida. Esse é o primeiro presente. Sabe, meu pai falhou miseravelmente nisso. Meu pai olhou para mim um dia, quando eu o chamei para rezar, eu tinha 8 ou 9 anos de idade, e ele olhou para mim e disse: meu filho, Deus não existe, para que rezar? Morreu, acabou-se. E eu tive uma infância difícil e uma adolescência miserável no que diz respeito à internalização da minha fé, por causa dessas palavras do meu pai. E por mais que mais adiante meu pai tenha voltado atrás, aquelas palavras me marcaram profundamente, porque a esperança viva dentro do meu coração foi profundamente destruída por causa de palavras. Eu não sei se meu pai estava de um mau humor, não sei se meu pai estava decepcionado com Deus, não sei o que aconteceu no coração do meu pai naquele dia, mas ele olhou para mim e disse categoricamente: filho, Deus não existe, e quando a gente morre, acabou-se tudo. E ele não destruiu apenas uma fé, ele destruiu a esperança de uma criança, ele destruiu a adolescência de uma criança. E olha, eu não estou dizendo isso com mágoa do meu pai, tá? Não estou dizendo com mágoa, porque era o que ele tinha para me entregar. Meu pai não conhecia o Senhor Jesus Cristo como eu conheço. Meu pai não teve a oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus Cristo no altar verdadeiro da fé. Eu tive. Eu não tenho o direito de fazer isso com meu filho. Eu não tenho o direito de reproduzir o erro que meu pai cometeu comigo, com o meu filho. Não, isso não se justifica. Seu pai foi um alcoólatra, batia na sua mãe. Isso não justifica o que você faz hoje. Isso não justifica quem você é. Seu pai foi um viciado, seu pai foi mau, isso não justifica o que você é. Tá? Psicologia pode vir dizer o que quiser, isso não justifica, não existe isso. Você é chamado por Deus para dar
ao seu filho uma esperança viva, uma esperança diurna, uma esperança que o faça uma pessoa melhor todos os dias, e dizer a ele: isso acontecerá por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. A segunda coisa que você tem que dar para o seu filho todos os dias é uma esperança na herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Ou seja, precisamos dar aos nossos filhos uma visão da eternidade, precisamos dar aos nossos filhos uma noção de valores eternos que são muito maiores do que o ouro e do que a prata. Precisamos deixar de criar nossos filhos para uma vida material. Você vive criando seu filho dizendo: você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser jogador de futebol, você vai ser não sei o quê. Crie seu filho dizendo: você vai ser um servo de Deus, você vai amar o Senhor Jesus Cristo e você vai viver para Jesus Cristo, porque nele você encontrará o seu tesouro. O Senhor Jesus Cristo nos ensina lá no livro de Mateus que não devemos acumular tesouros na terra, muito pelo contrário, devemos acumular tesouro no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então teus filhos, nossa geração vive ansiosa, vive em cima de ansiolítico, vive em cima de antidepressivo, vive em cima de pornografia, vive em cima de jogos, vive em cima de tratamentos certos e errados para a ansiedade, vive ansiosa, doente. Por quê? Porque acha que só vai viver bem se tiver uma casa instagramável. Sua casa não precisa ser boa, confortável, não precisa ser um teto seguro. Sua casa precisa ser instagramável, precisa tirar foto para que todo mundo veja lá a felicidade que é a sua casa maravilhosa. Mas tudo bem, eu não preciso lidar bem com meu filho, eu não preciso lidar bem com minha esposa, só preciso ter um carrão bonito na garagem. Eu não preciso fazer ninguém feliz. Então assim eu vivo ansioso, na hipocrisia de ter bens materiais, de juntar um tesouro na terra, que eu vejo que esse tesouro constantemente está em risco, eu vejo que esse tesouro está sendo constantemente desvalorizado, mas não olho para o tesouro verdadeiro nos céus. Então ensine ao seu filho que existe um tesouro que a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói. Ensine a seu filho que existe um lugar onde os tesouros não são roubados por ninguém e que nunca perdem o seu valor. E esse lugar é o céu maravilhoso, é o mundo que Deus tem preparado para nós. Ensine ao seu filho que Deus está restaurando esse mundo. Ensine ao seu filho que Deus está modificando todas as coisas para a sua glória. Ensine a seu filho que viver com Deus é melhor do que ter riqueza. Ensine a seu filho que essa vida é passageira. Ensine a seu filho que ele está dando passos largos para a eternidade com Deus e que ele precisa dar esses passos em direção ao Senhor, porque todos os passos que não forem em direção ao Senhor são passos em direção ao inferno. Ensine ao seu filho sobre céu e sobre inferno, não tenha medo. Ensine ao seu filho sobre a eternidade, sobre a herança maior. Dê isso ao seu filho. Dê esperança, dê a ele a oração, a herança correta. O terceiro ponto que eu quero lhe pedir é que você dê ao seu filho todos os dias o exemplo da fé. Que seu filho veja em você um homem, uma mulher que se alegra na esperança e na fé. Verso 6, ele diz assim: nisso vocês exultam, se alegram, ainda que agora por algum tempo devam ser entristecidos por todos os tipos de provação. Mostre a seu filho o que está escrito em Romanos 8, 17 e 18, que as provações do presente tempo não são para ser comparadas com a glória que está para ser revelada em nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Mostre ao seu filho que ele precisa ser resiliente e que por meio da fé ele pode sofrer por um pouco de tempo, mas Deus o abençoará no final da história. Mostre ao seu filho que nós caminhamos a passos largos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e que nessa segunda vinda nós experimentaremos a honra, a glória e a alegria de estar na presença de Deus. Mostre ao seu filho que há algo de mais profundo e valioso e que quando você dá exemplo de fé e você sabe que passar por dificuldades faz parte da sua história,
Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você passa essa mensagem para seu filho, você prepara esse seu filho para viver. Nós temos filhos hoje, nós temos uma geração hoje melindrosa, uma geração que não é capaz de lidar com seus fracassos, uma geração que não é capaz de lidar com seus erros. Pior do que não lidar com seus próprios fracassos e seus próprios erros, uma geração que coloca a culpa em tudo e em todos. Hoje de manhã, saindo de casa, meu filho me surpreendeu mais uma vez, para a glória de Deus. E ele perguntou: papai, qual é o seu personagem preferido da Bíblia? Eu disse a ele: meu personagem preferido da Bíblia sempre será Jesus Cristo. Ele disse: eu sei, papai, mas eu estou falando daquelas histórias, qual o livro preferido, qual aquela história, aquela narração que o senhor acha mais bonita? E eu fiquei na dúvida, eu digo: tem tantas, meu filho. Ele fez: eu gosto muito de Jó. E eu digo: e por que você gosta de Jó? Porque Jó foi um homem que aprendeu a sofrer, porque Jó resistiu ao diabo, porque Jó passou por todas aquelas dores e nunca perdeu a fé. Eu digo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque meu filho está entendendo o que significa ser um homem. Porque meu filho está começando a entender o que é ser resiliente. Meu filho está começando a compreender o que é a palavra de Deus e o significado prático para a vida. E eu espero, em nome de Jesus, que eu possa dar isso ao meu filho verdadeiramente. Eu espero que eu seja capaz de entregar isso ao meu filho, que ele me veja, sabe, superar as dores e as dificuldades da vida, e que ele aprenda não só com Jó, mas aprenda também comigo. Eu espero, como pai, poder dar ao meu filho condição de enfrentar as dores, as agruras da vida, as dificuldades da vida, e se levantar de novo. Na definição que está aqui, te levanta quando você cai e te permite tentar de novo. Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo com nossos filhos? Nós falamos dessa geração agora, e essa geração é filha de quem? É filha dos que estão na minha idade aí, nos 40 e poucos, 50 e poucos. Esses são os filhos. Aí a minha geração se acha no direito de falar da geração mais nova. Cara, assume tua responsabilidade. Esquecesse de levantar teu filho, esquecesse de fazer ele tentar de novo, esquecesse de dar resiliência, esquecesse de dizer a ele que a cruz faz parte da vida, esquecesse de dizer a ele que o maior homem do mundo morreu de braços abertos com uma coroa de espinho, depois de ser humilhado no meio do mundo, mas mesmo assim ele disse: eu venci o mundo. O que você esqueceu? Se você não der isso a seus filhos, se nós não dermos isso aos nossos filhos, tudo que dermos a eles será em vão. Tudo será em vão. E eles se tornarão homens e mulheres esperando ganhar iPhones de graça, esperando ganhar a Bolsa Família, colocando a culpa dos seus erros nas outras pessoas. Homens e mulheres sem capacidade de lutar pelos seus sonhos, de lutar pela sua vida. O que estamos dando aos nossos filhos? Ser pai não é receber, é doar, é escolher todos os dias amar. Aqui eu vou me lembrar da oração de São Francisco, né? Fazer com que eu procure mais amar do que ser amado, dar do que receber, enfim, a ideia é sempre essa. Que nós sejamos esses pais, capazes de todos os dias fazer os nossos filhos receberem o melhor de Deus através de nós. Que nós sejamos esses pais, capazes de olhar para a vida com os olhos de Deus e fazer da palavra de Deus a missão da nossa vida sobre os nossos filhos. Você quer um mundo melhor? Seja uma pessoa melhor e influencie melhor aqueles que mais dependem de você. Não fique olhando o seu passado, julgando o seu pai,
julgando os erros que cometeram contra você. Não importa se você foi abandonado, não abandone. Não importa se você é filho de um casal divorciado, não se divorcie. Não importa se seu pai não soube amar sua mãe, ame a sua esposa. Não importa se seu pai não lhe deu tempo, dê tempo ao seu filho. Não importa o que você não recebeu, esteja pronto para dar até o que você acha que não tem. Porque assim, e somente assim, você será capaz de construir uma família feliz, uma sociedade feliz, um mundo feliz. Que o Senhor nos abençoe.